para essa segunda etapa da nossa longa jornada na longa história do Oriente Médio. Eu vou fazer uma pequena introdução com um apanhado do que nós vimos na aula anterior. É muita informação, um período muito amplo, então vamos dar uma pincelada naquilo que nós vimos para resumir e deixar absolutamente claro para vocês qual é o contexto histórico da o contexto histórico da formação do Oriente Médio e da configuração dos vários povos que vivem na região. Qual é o ponto de partida da nossa análise? Nós não temos aqui tempo hábil, obviamente, para abordar a história do Oriente Médio desde a antiguidade mais longínqua. Então, o que nós fazemos aqui, olhando para esse Oriente Médio contemporâneo, é fazer essa análise mais profunda a partir do final do século XIX, começo do século XX, e somente damos uma olhada no contexto anterior para vocês poderem se situar em termos de, em termos de período histórico. Estou tentando fazer esses slides andarem. Aqui. Então, o que nós vamos analisar nessa segunda aula? Nós estamos falando do início de um confronto na região da Palestina e vamos dedicar essa segunda aula a entender o que acontece no contexto das relações entre as populações que vivem entre a margem do Mediterrâneo e o Rio Jordão, basicamente pelo fato de que esse é o território que fica fora da divisão da região realizada pelas potências coloniais da época, a Inglaterra e a França, que, como nós vimos na aula anterior, vencem a Primeira Guerra Mundial, se apropriam daquele território e depois vão criar estados independentes de acordo com os seus interesses coloniais. E ainda que nós precisássemos dedicar muito tempo para analisar a história de cada um desses novos países, são contextos mais simples de serem entendidos do que o que acontece no que ficou denominado de Palestina a partir do início do mandato britânico naquela região. E, por outro lado, também há um impacto menos acentuado sobre cada um desses países do que sobre a própria Palestina no período imediatamente posterior ao surgimento dessas entidades nacionais. Se nós olhamos para o período dos últimos 100 anos, nós temos menos transições e menos sobreposições de eventos históricos ao longo desse período nos vários países que compõem o Oriente Médio do que nessa região denominada Palestina, do Mar Mediterrâneo até o Rio Jordão. Então, vamos ver como surgem esses grupos que vão promover os nacionalismos das várias comunidades. Nós vamos ver por que há uma transição de população judaica, principalmente da Europa, em direção a esse território, como os árabes reagem a essa nova situação, o que acontece durante a Segunda Guerra Mundial e como o resultado da Segunda Guerra Mundial gera um impacto direto sobre o Oriente Médio, da mesma forma como ocorreu
na Primeira Guerra Mundial, como se intensifica a violência de meados da década de 1930 até meados da década de 1940, porque surge um e não dois novos estados nesse território administrado pelos britânicos, como se consolida essa divisão do território a partir de 1948, e vamos terminar olhando para a região dentro do contexto do que vai se chamar a Guerra Fria a partir de 1948. Então, obviamente, parece muito conteúdo para o pouco tempo que nós temos, realmente é assim, mas, mais uma vez, o objetivo desse curso é fazer uma introdução, dar para vocês uma vivência dos principais eventos desse período de praticamente 100 anos e permitir, obviamente, que vocês depois se aprofundem em tudo aquilo que possa interessar vocês nos diversos aspectos envolvidos na análise de cada um dos atores nessa região. Então, vamos fazer um pequeno resumo do que nós vimos na aula anterior. Nós começamos lá atrás, no Fértil Crescente, com o surgimento das primeiras grandes civilizações na antiguidade. Vimos que o Oriente Médio era importante, principalmente porque foi o berço das primeiras civilizações na região e também era uma área de transição econômica importante que fazia parte da Rota da Seda, que trazia riquezas e mercadorias da Ásia em direção à Europa. Nós vimos que há uma enorme diversidade de populações na região, e essa diversidade se compõe tanto de grupos étnicos como os árabes na Península Arábica e em parte do norte da África, os turcos na região que faz fronteira com a Europa ao norte, persas que definem a fronteira da Península Arábica a leste. Em outro nível, que não o da identidade étnica, nós temos as diferentes religiões que são professadas por esses vários grupos étnicos. Então, o fato de haver uma diferença étnica entre árabes e turcos não significa que eles não possam ser ambos muçulmanos, e o fato de haver uma diferenciação étnica entre árabes e persas não significa que eles também possam ter uma diferenciação no contexto do credo religioso, porque se árabes e turcos são muçulmanos, ambos sunitas, árabes e persas são ambos muçulmanos, mas a maioria dos árabes são sunitas e a maioria dos persas são xiitas. Então, temos identidades religiosas e identidades étnicas que, de certa forma, convergem e muitas vezes se diferenciam entre eles dentro da mesma identidade étnica ou da identidade religiosa. E, como minorias dentro desse contexto, nós temos grupos étnicos como os curdos e os drusos, temos identidade étnica religiosa como o judaísmo, que surge lá na antiguidade e se perpetua ao longo dos séculos, e uma série de outras minorias, como, por exemplo, cristãos, que continuam sendo uma importante minoria no Estado libanês, que foi criado basicamente com a função de dar um espaço autônomo para esse grupo religioso. Nós vimos como o Império Otomano controlou
toda essa região durante praticamente 5 séculos, entrou em declínio progressivamente, um declínio que culminou com a sua derrota para a Inglaterra e para a França na Primeira Guerra Mundial, e passamos a analisar como surge o conceito da autodeterminação dos povos, a demanda por autodeterminação, principalmente daquelas populações da Europa que viviam nos grandes impérios, e como, em paralelo com essa demanda por autodeterminação na Europa, surge também a ideia da autodeterminação do povo judeu no seu lar ancestral, e uma demanda contemporânea dos árabes que desejavam a sua independência do Império Otomano. Então, no começo do século XX, o que o Império Otomano, o que a derrota do Império Otomano permite é a emergência desses grupos que buscam a sua autodeterminação. Os árabes, que já viviam na região praticamente durante séculos, dominados pelos turcos otomanos, e uma população judaica que começa a migrar, principalmente da Europa, em direção ao território que passa a ser denominado de Palestina depois da derrota dos turcos otomanos, e que representa o lar ancestral do povo judeu, onde o reino de Judá foi independente na antiguidade, antes da sua destruição pelo pelo Império Romano. Então, aí surge o embrião desses movimentos nacionais sobre o qual nós vamos falar nessa aula. O que mais aconteceu de importante no final do século XIX? As disputas imperiais, principalmente depois da derrota da França na Guerra Franco-Prussiana, que vai dar origem ao Império Alemão, e o fortalecimento do Japão depois da derrota da Rússia czarista na Guerra Russo-Japonesa em 1905, o desmembramento do Império Austro-Húngaro no coração da Europa, e, consequentemente, o fortalecimento da ideia dos nacionalismos locais. Eu mencionei brevemente na nossa aula anterior a questão da integração, ou da frustração com a integração da população judaica na Europa, chamada assimilação, que foi trazida pelo Iluminismo. E é importante entender esse conceito, porque, para entender a motivação para o surgimento de um movimento de autodeterminação judaica, tem que se incluir um elemento que não existe nos outros movimentos europeus. Enquanto os grupos de população europeia que tinham ou que criaram uma identidade nacional baseada em idioma e ou religião. Eu dei o exemplo para vocês na última aula de poloneses e ucranianos, por exemplo, que se diferenciaram através desses dois critérios. No caso da população judaica, ela estava distribuída pela Europa e, de certa forma, iludida pela ideia que foi difundida pelas guerras napoleônicas de liberalização e democratização das sociedades europeias. E essa ideia propunha que os judeus passariam a ser cidadãos dos países onde eles viviam, e se encerraria um longo período de perseguição e discriminação. E isso
na verdade, não aconteceu. Houve um breve período de, de inclusão dessas populações na Europa Ocidental, e isso foi interrompido no que ficou conhecido como o caso Dreyfus na França, que gerou uma nova onda de antissemitismo, em paralelo com eventos muito violentos, principalmente na região controlada pela Rússia czarista. Então, esses episódios geraram uma enorme onda migratória judaica até a década de 1920 para os Estados Unidos. Praticamente 2 milhões de judeus europeus migraram para os Estados Unidos naquele período, mas essa migração judaica ela buscava uma nova realidade. E essa nova realidade podia ser composta de dois elementos: ou uma tentativa de assimilação em outro universo, como as imigrações que foram para países principalmente fora da Europa, ou a adesão ao chamado movimento sionista, que pregava a criação de um lar nacional judaico no local de onde os judeus haviam sido expulsos na antiguidade. Isso é o que leva, então, à onda de migração judaica da Europa em direção ao território da Palestina, no final do século XIX, ainda durante o Império Turco-Otomano, e principalmente depois da adoção do mandato inglês para a Palestina pela Liga das Nações na década de 1920. Aqui vocês podem ver os vários mapas da última aula, que ilustram como a Europa se transformou, deixando de ser um continente de vários grandes impérios e passando a ser, principalmente no centro da Europa, um mosaico de estados nacionais com uma população bastante homogênea na maior parte desses estados, certamente uma maioria absoluta dos grupos nacionais que representavam cada um desses estados. Esse antissemitismo europeu, então, que gerou essas ondas migratórias, vai levar ao surgimento de líderes da comunidade judaica que se instalam em parte na própria Palestina, estão entre aqueles imigrantes que vão para a Palestina, e uma liderança desse movimento sionista que continua na Europa, principalmente na Inglaterra, reconhecendo a importância da Inglaterra como potência controladora da região, fisicamente controlando a região. Durante a Primeira Guerra Mundial, surgem lideranças árabes que vão apoiar os ingleses durante as tentativas de derrotar os turcos otomanos. É importante lembrar que, sem o apoio dessas lideranças árabes e das tropas que eles conseguiram arregimentar, os ingleses teriam tido muita dificuldade, talvez não tivessem conseguido derrotar os turcos até o momento em que os turcos foram derrotados. Então, se a guerra tivesse terminado na Europa sem uma derrota dos turcos no Oriente Médio, ficaria em aberto a pergunta de qual seria o futuro do Oriente Médio a partir de um armistício entre os aliados e o Império Turco Otomano, que obviamente não teria se desmembrado. Eu mencionei para vocês que o dilema da divisão da região surge a partir da recusa da França em aceitar a criação de um Estado árabe independente. Isso eliminou
a possibilidade de apoio das lideranças árabes para a criação de um lar nacional judaico na área administrada pelos ingleses. E, no final desse processo, o que nós temos, então, é a criação de estados independentes que vão, de certa forma, compensar a liderança árabe pela não criação de um Estado árabe em toda essa região da Península Arábica, conforme tinha sido prometido pelos ingleses aos líderes que os apoiaram. Durante o período que vai do final do século XIX até a década de 1920, o que nós temos aí é essa divisão administrativa do Império Otomano, que obviamente não remete aos interesses que têm as potências coloniais que aí se estabelecem depois da guerra. Então, enquanto os turcos otomanos estão interessados na eficiência administrativa, a Inglaterra e a França vão ter outros critérios que vão ser utilizados para a criação dos estados independentes do Oriente Médio. Vocês já tinham visto essa distribuição da população na região entre o Mediterrâneo e o Rio Jordão. Está evidente a maioria absoluta de população muçulmana nesse território, e a lógica inglesa aqui para a criação de um lar nacional judaico era de que a imigração judaica progressivamente viesse a equiparar essa população judaica ao longo dos anos seguintes, e efetivamente, quando nós olhamos para a população judaica em meados da década de 1940, nós já temos no mínimo 10 vezes mais do que as vésperas da Primeira Guerra Mundial, enquanto, obviamente, a população árabe, muçulmana e cristã também cresce vegetativamente nesse período. E aqui nesse mapa vocês podem ver como se consolidou a divisão do Oriente Médio a partir do fim da Primeira Guerra Mundial. Nós temos aí já definidos Iraque e Transjordânia como países independentes sob a tutela dos ingleses, a França e o Líbano e a Síria como países sob a tutela dos franceses, e os ingleses, ao longo de praticamente 30 anos, vão manter o controle sobre o território entre o Mediterrâneo e o Rio Jordão. O que acontece na relação entre essas populações que já vivem nesse território a partir da década de 1910 e que se intensifica a partir do estabelecimento do mandato em 1920. Nós vamos ter o surgimento de um conflito de interesses entre uma população nativa e uma população migrante. Por que ocorre esse conflito de interesses? E ele vai ocorrer em dois níveis. O nível mais simples de ser entendido é o nível das lideranças. Existe uma liderança árabe que controla os vários núcleos populacionais do território habitado por árabes no Império Otomano. Eles interagem com o governo turco ao longo de vários séculos, e vai haver, obviamente, uma mudança importante a partir do final da Primeira Guerra Mundial, e essa interação vai passar a ser feita entre as lideranças árabes e o Império Britânico. Os árabes vivem
uma sociedade que é definida por clãs e grupos familiares. Então, nós vamos ter a maioria da população árabe no território que excetua a atual Arábia Saudita, dividido ou liderado por grandes famílias. No território que vai se transformar na Transjordânia e no mandato inglês para a Palestina, nós temos basicamente 3, 4 famílias que controlam esses clãs principais. Husseinis, Khalides, Nashashibis, que vão ser caracterizados basicamente como prefeitos das cidades mais importantes, inclusive de Jerusalém, e a, eh, o controle das cortes que aplicam a lei muçulmana sobre a população. Então, já no período do Império Otomano, havia uma relativa autonomia de governo dessas populações nas regiões habitadas primordialmente pelos árabes. Eles eram responsáveis pela educação, pelas cortes civis, pela arrecadação de impostos que eram transferidos para os turcos otomanos, e os ingleses mantêm essa estrutura. Portanto, a sociedade árabe vai ser administrada por elites que representam os líderes das principais famílias. Com o aumento da imigração judaica em direção ao território da Palestina, já no período otomano, nós temos o surgimento de uma liderança judaica que tem por objetivo administrar essa população imigrante que se divide basicamente em grupos que se estabelecem nas principais cidades, e as principais cidades desse período são Jerusalém e Iafo, na costa do Mediterrâneo. E em 1909 surge uma nova cidade que vai ser construída do zero, Tel Aviv, que começa a atrair também aqueles imigrantes judeus que buscam uma vivência urbana e não a idealização da reconstrução da ideia do judeu ligado à terra. Por que isso é importante no contexto da imigração judaica? Porque o movimento sionista surge com a ideia de resgatar a identidade judaica no seu lar ancestral, e essa identidade judaica de 2000 anos antes, obviamente, está baseada na agricultura. O reino de Judá, destruído pelos romanos, era uma sociedade basicamente agrícola. Como os judeus na diáspora, na maioria dos casos, eram proibidos de possuir terras e muitas vezes proibidos, inclusive, de cultivar terras, então esse resgate do vínculo com a terra no território do lar ancestral judaico vai ser um dos pilares do movimento sionista que promove esse rompimento da identidade diaspórica e propõe criar uma nova identidade que resgata os valores ancestrais. E aqui surge, então, um problema que vai estabelecer o princípio de um conflito no nível das populações locais. Então, vamos ter um conflito que se estabelece entre as lideranças dos dois grupos, as principais famílias árabes tentando manter o seu controle sobre o território através
do vínculo com o mandato inglês e francês, enquanto que a comunidade judaica que se estabelece nessa região vai gerar uma outra liderança que tem por objetivo viabilizar a vida desses novos imigrantes e criar as instituições para, eventualmente, governar um futuro país de maioria judaica. E essas instituições vão ser criadas de forma mais tímida durante o Império Otomano, mas de forma muito enfática durante o período do mandato britânico, com o apoio explícito dos ingleses na região. No nível da população local, as origens do conflito, as bases do conflito, têm a ver fundamentalmente com a questão da propriedade, da posse da terra, do cultivo da terra. Ao contrário do que dizem uma boa parte das narrativas, a imigração judaica para o território administrado pelos ingleses, e mesmo antes disso, o território administrado pelos turcos otomanos, vai ser feita na base de aquisição de terras, muitas vezes terras não consideradas próprias para a agricultura. A região do norte da Palestina, na área lá em cima, onde vocês veem aquela pequena mancha azul, que é o Lago Tiberíades, a região ao sul desse lago é uma região pantanosa que era infestada pela malária naquele período e que só havia um clã da população árabe que vivia na região que havia se adaptado à malária e, portanto, tinha condições de cultivar essas terras. E se criou uma espécie de associação entre os imigrantes judeus que vieram da Europa e essa parcela da população que podia cultivar essas terras porque estavam relativamente imunes à malária e que criaram os primeiros processos de colonização desses territórios em áreas que foram compradas de grandes latifundiários árabes. Então, membros de famílias ancestrais da região que viviam em Beirute, na Síria, no Cairo, muitas vezes, inclusive, na Europa, eram detentores de enormes glebas de terras que não estavam sendo aproveitadas, basicamente porque eram muito difíceis de ser cultivadas, e essas terras foram, então, vendidas para organizações judaicas que foram criadas com o objetivo de criar assentamentos agrícolas para os imigrantes europeus. Até aí, em princípio, não teria havido nenhum problema. Os donos das terras tinham interesse em vender as terras, as organizações judaicas tinham interesse na compra das terras, então não havia, em princípio, nenhum conflito. O problema surge porque uma parte dessas terras, que sim eram terras cultiváveis, elas eram cultivadas por camponeses locais que, ao longo, muitas vezes, de séculos, eram os quase que servos dos donos dessas propriedades. Então, na Palestina do período otomano, nós tínhamos um sistema quase feudal de proprietários de terra que permitiam que camponeses cultivassem essas terras em troca de uma parte da produção. Então, camponeses que não tinham absolutamente
nenhum tipo de propriedade sobre a terra, cultivavam as terras e pagavam um aluguel, entre aspas, sobre essas terras, com parte da produção. Quando essas terras são vendidas para as organizações judaicas que querem assentar imigrantes judeus que vêm da Europa, isso gera um dilema e o embrião de um conflito no nível das populações. Como os judeus não querem ser controladores das terras, não querem simplesmente substituir os proprietários das terras, e sim cultivar efetivamente essas propriedades, isso vai levar a um êxodo populacional daqueles camponeses que viviam nessas propriedades ao longo dos períodos anteriores, e esses camponeses, então, se deslocam em alguns casos para outras propriedades, em muitos casos para os centros urbanos da região, e isso vai gerar um início de tensões políticas que vão ser aproveitadas por aquelas lideranças que acreditavam que poderia haver uma ameaça de substituição dessa aliança tradicional por novas alianças vinculadas ao movimento sionista e à criação de um lar nacional judaico nesse território. Então, quando nós tentamos entender de onde surge o conflito que hoje está sendo travado na faixa de Gaza ou na Cisjordânia, a origem do conflito basicamente está aqui, em dois níveis. No nível da população local, que enfrenta uma onda migratória que gera um deslocamento legal dessa população, e aqui é importante frisar que a maioria dos camponeses árabes que foram deslocados, eles foram deslocados porque há um novo proprietário que controla essas terras. Essas terras não foram roubadas, essas terras não foram tomadas, essas terras foram compradas de grandes latifundiários que optaram por vender as terras para as organizações judaicas. E no nível das lideranças, a percepção de uma evolução promovida pelo mandato britânico, que tem como seu objetivo declarado a criação de um lar nacional judaico na área administrada por eles. Aqui nós vamos entrar no período em que tem que ser entendida a diversidade e as cisões dentro de cada uma dessas lideranças. Do lado árabe, nós temos essas famílias que colaboravam com a administração turco-otomana e passam então a colaborar com os ingleses, e que tem basicamente duas facções, uma facção mais liberal e uma facção mais radical. A facção mais liberal, ela segue a linha do filho do xerife Hussein de Meca, que mais tarde se torna o rei Faisal do Iraque, que num primeiro momento é favorável à ideia de convivência entre os árabes e os judeus naquele território. Poderia ser criado qualquer tipo de entidade que eventualmente levasse no futuro mais longínquo à criação de um Estado judeu ao lado dos Estados árabes que foram criados. Essa facção da liderança árabe vai perder a disputa para os elementos mais radicais, liderados pela família Husseini e por quem ficou conhecido
como Haj Amin al-Husseini, que se torna o mufti de Jerusalém, ou seja, o líder religioso dessa população muçulmana majoritária na área administrada pelos ingleses. E o mufti de Jerusalém era radicalmente contra a ideia de criação de uma entidade judaica na região, ainda antes da proposta de criação de um Estado judeu. Ele vai entrar em confronto com a administração britânica e francesa, vai organizar grupos paramilitares que vão promover ataques contra os judeus e contra as tropas inglesas e francesas na região, e, finalmente, depois de um longo processo de combate a esses grupos, ele vai ser exilado e vai se refugiar na Alemanha nazista já no final da década de 1930. Mas ele vai deixar como herança uma radicalização da sociedade árabe que vê como inimigos tanto a administração britânica, que aos olhos deles substituiu a administração turco-otomana em lugar de gerar as condições para a autodeterminação árabe, e do lado judaico vai surgir o mesmo tipo de cisão quando, na década de 1920, surge uma liderança judaica que é contrária à ideia de convivência com os árabes. Então, se havia uma liderança sionista, vamos chamar de liberal, que acreditava, num primeiro momento, que havia possibilidade de convivência com os árabes naquele território e que os árabes veriam com bons olhos as melhorias trazidas pela imigração judaica, esse grupo denominado de revisionista, liderado por um judeu polonês chamado Vladimir Jabotinsky, que acreditava na ideia de que os árabes não aceitariam a criação de uma entidade judaica na região, qualquer que ela fosse. Esse grupo promovia a criação de entidades paramilitares e a ideia de que haveria um confronto entre judeus e árabes pelo controle da região e que não havia nenhuma possibilidade de conciliação entre os dois lados. Então, aqui, o que acontece de muito interessante nesse momento, no final da década de 1930, é que, do lado árabe, há uma radicalização com a liderança tomada pela família Husseini, que rejeita qualquer tipo de interação, tanto com a comunidade judaica na região, quanto com as potências coloniais, enquanto que, do lado judaico, quem vai controlar a liderança da comunidade judaica e das instituições estabelecidas na região administrada pelos ingleses vai ser justamente a facção mais liberal, que rejeita a ideia da obrigatoriedade do conflito. Ao longo das décadas seguintes, vai haver uma mudança nessa postura da liderança judaica, e nós já vamos ver quais são os elementos que levam a essa radicalização também do lado da comunidade judaica. No final da década de 1930, entre 1936 e 1939, nós temos o episódio do que se chamou de a Grande Revolta Árabe, que vai determinar a deterioração das possibilidades, de organização autônoma
dos árabes sob o mandato britânico. Os líderes mais radicais da comunidade árabe na Palestina vão entrar em confronto não só com a comunidade judaica, mas também com os ingleses, que eles consideram que são a nova potência colonial que controla o território. Isso vai levar a uma perseguição muito dura por parte dos ingleses, que, como eu mencionei antes, vão mandar para o exílio o líder Haj Amin al-Husseini, vão matar a maior parte daqueles guerrilheiros que se engajam em atividades contra os britânicos e vão reprimir fortemente a sociedade árabe, que inclusive promove uma greve geral que vai ter um impacto econômico extremamente negativo sobre a comunidade árabe. Enquanto isso, nós temos uma melhora da condição da comunidade judaica, um aumento da imigração que vai ser acelerado a partir do começo da década de 1930, principalmente por causa do recrudescimento do antissemitismo na Europa. Então, se nós já tínhamos um antissemitismo europeu que levou ao surgimento do movimento sionista, a partir da década de 1930, nós temos uma radicalização dessas sociedades europeias, com uma, um aprofundamento desse antissemitismo que impede a integração dos judeus na sociedade. No leste da Europa, principalmente, isso vai acontecer na Polônia e na Ucrânia, e na Europa Ocidental, o ápice desse processo vai se dar com a ascensão do nazismo na Alemanha, que passa a promover, a partir de 1933, uma perseguição aberta e formal aos judeus, o que vai levar a uma enorme onda migratória de judeus da Alemanha para a Palestina, principalmente pelo fato de outros países não aceitarem a imigração judaica. Então, a população judaica da Palestina cresce exponencialmente na década de 1930, e aqui nós temos um fenômeno interessante em termos da composição desses imigrantes, porque se as primeiras levas migratórias levaram imigrantes judeus idealistas que seguiam aquela ideia de retorno ao contato com a terra, criação de colônias agrícolas, o resgate da cultura agrícola do povo judeu. A leva migratória da década de 1930 vai trazer uma população urbana e burguesa da Alemanha que consegue, inclusive, levar uma boa parte de recursos econômicos na forma de produtos alemães que são transferidos para a Palestina. Então, vai haver um enorme avanço econômico na Palestina na década de 1930, o que inclusive vai atrair uma imigração árabe dos países do entorno. Então, quando nós olhamos para a evolução da população árabe da Palestina na década de 1930, um componente é o crescimento vegetativo, mas um outro componente muito mais importante é o da migração daquelas populações que veem uma oportunidade de melhora da sua condição econômica, porque há um desenvolvimento acelerado da economia da Palestina naquele período. Como resultado dessa repressão inglesa contra a revolta árabe e do apoio ao longo da segunda metade da década de 1930 à consolidação da comunidade judaica, nós vamos ter depois consequências fundamentais no período que começa a partir do final da Segunda Guerra Mundial. Mas um dos componentes dessa revolta árabe,
que intensificou o conflito com a comunidade judaica, vai levar os ingleses, em 1937, a chegar à conclusão de que a convivência entre essas duas comunidades, como era esperada no início do mandato, não é viável. E uma comissão que foi enviada para fazer essa avaliação em 1937 chega à conclusão de que tem que haver uma divisão do território para a criação de uma entidade judaica e de uma entidade árabe. Isso fica conhecido como a Comissão Peel, que pela primeira vez propõe a chamada partilha da Palestina. Isso não vai ser aprovado naquele momento, principalmente porque nós já estamos nos aproximando do início da Segunda Guerra Mundial e da percepção por parte dos ingleses de que eles vão ter que depender dos árabes da região para garantir o seu acesso ao petróleo e para garantir que o Canal de Suez vai continuar sendo utilizado como rota de navegação por parte dos ingleses. E a partir de 1937, então, nós temos um aumento da dificuldade para a imigração judaica da Europa em direção à Palestina, que vai culminar em 1939 com o fechamento da fronteira da Palestina para a imigração judaica, e isso vai gerar um componente de confronto entre a comunidade judaica na Palestina e os ingleses. Então, se até 1939 havia um confronto entre árabes e ingleses e uma cooperação entre ingleses e judeus, a partir de 1939, os ingleses tentam apaziguar os árabes e a revolta termina, ao mesmo tempo em que a restrição à imigração judaica vai gerar um confronto entre os judeus, que tentam, de alguma forma, ajudar aqueles que tentam sair da Europa a chegar até a Palestina, e os ingleses, que querem agradar aos árabes, limitando a imigração. Começa a Segunda Guerra Mundial em 1939, os alemães praticamente conquistam toda a Europa Ocidental. A conquista da França vai levar ao controle alemão da área mandatária da França no Oriente Médio, portanto, Líbano e Síria passam a ser áreas controladas pelos alemães, portanto, abrindo uma nova frente de conflito entre a Inglaterra e a Alemanha, que vai ser vencida pela Inglaterra logo no início desse período. As principais consequências para o Oriente Médio na Segunda Guerra Mundial vão estar relacionadas, por um lado, ao avanço que os ingleses fazem no norte da África, tentando impedir os alemães de controlarem o Egito e o Canal de Suez. Isso vai levar algum tempo, mas no final termina com uma vitória inglesa contra os exércitos alemães. E na etapa seguinte, a invasão da África por forças americanas, que passam a utilizar, então, a África como um trampolim para a libertação da Europa. Na Europa propriamente dita, depois da invasão da União Soviética pelos alemães, se inicia a intensificação do extermínio da população judaica, que vai culminar com o Holocausto e o assassinato de 6 milhões de judeus na Europa, e o fortalecimento daquela ideia em que se baseava o movimento sionista de que a Europa nunca integraria, nunca assimilaria a população judaica. Portanto, a perpetração do Holocausto na Europa
vai fortalecer a ideia de necessidade de criação de um lar nacional judaico, que já tinha o seu embrião criado na Palestina a partir do final do século XIX. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter novas pressões exercidas na região. Primeiro, vai haver uma enorme pressão sobre os ingleses para permitir a entrada de refugiados sobreviventes judeus da Europa na, ah, na Palestina administrada por eles. Isso vai gerar uma enorme tensão, inclusive com episódios de violência, a perseguição dos ingleses aos ativistas judeus na Palestina vai levar à prisão de vários deles, inclusive com a acusação de terrorismo que leva à condenação à morte por parte dos ingleses de algum desses ativistas judeus e retaliação por parte de grupos paramilitares judaicos que sequestram soldados ingleses e ameaçam enforcar os soldados ingleses caso esses ativistas judeus sejam sentenciados e enforcados pelos ingleses. Então vai haver uma escalada de violência que culmina na explosão do centro administrativo britânico e da inteligência britânica no Hotel King David, em Jerusalém, que vai ser, da mesma forma como o ápice da revolta árabe levou à expulsão das lideranças árabes na década de 1930, agora a explosão do centro administrativo dos ingleses no Hotel King David, em Jerusalém, vai representar o ápice desse confronto entre ingleses e judeus na Palestina. Isso leva, então, em 1947, à conclusão por parte dos ingleses de que o mandato tinha se tornado inviável. Os ingleses decidem entregar o mandato britânico para o sucessor da Liga das Nações, que se consolida nas Nações Unidas, criadas depois da Segunda Guerra Mundial. E as Nações Unidas, então, em parte, com uma enorme pressão dos Estados Unidos, que entendia que tinha que ser encontrada uma solução para a questão da Palestina, havia uma pressão eleitoral em 1947, 1948, para a reeleição do presidente Truman, e havia uma pressão demográfica, porque a opinião pública demandava uma solução para o problema dos sobreviventes do Holocausto na Europa, e essa pressão implicava uma disputa nos Estados Unidos entre aqueles que acreditavam que os Estados Unidos deveriam receber uma parte desses sobreviventes e aqueles que diziam que a imigração para os Estados Unidos estava fechada e que, portanto, esses imigrantes teriam que encontrar um outro destino, e o destino mais lógico para essa migração seria a Palestina, onde já existia uma significativa comunidade judaica. São esses os elementos que vão pressionar ou levar os Estados Unidos a pressionar os membros das Nações Unidas em 1947 para aprovar o que ficou conhecido como a proposta de partilha da Palestina. E aqui nesse mapa vocês podem ver do lado esquerdo qual foi a lógica adotada pelas Nações Unidas para propor a partilha da Palestina. As comunidades judaicas haviam se estabelecido, na sua maior parte, em áreas agrícolas, onde as terras foram compradas daqueles grandes latifundiários árabes. Então, na região da fronteira da Síria, no entorno do lago Tiberíades, no norte
do território e na zona costeira que vinha de Acre até o sul de Tel Aviv. Essa era a área que continha a maior parte da população judaica naquele território. No sul, na região denominada de Negev, uma área praticamente desértica que era habitada esparsamente por grupos de beduínos, a ideia era de oferecer ao novo Estado um território que pudesse absorver a população imigrante que viria principalmente da Europa. Ninguém tinha considerado naquele momento que, com a criação do Estado de Israel, se seria gerado um enorme contingente de imigração potencial das populações judaicas que viviam nos países árabes e que foram expulsas a partir de 1948. Portanto, essa área azul no sul da Palestina estava prevista para imigração judaica que viesse da Europa e que se estabeleceria em áreas praticamente desabitadas, a não ser pelas populações nômades de beduínos que viviam na região. Como resultado dessa proposta, também estava incluída a ideia da internacionalização de Jerusalém e de Belém, que são os locais onde estão os principais símbolos das três religiões monoteístas. O muro ocidental, considerado o único remanescente do período herodiano e da base do segundo templo que foi destruído pelos romanos, local mais sagrado para os judeus, o Santo Sepulcro em Jerusalém e alguns outros locais ligados às crenças cristãs da presença de Jesus em Jerusalém, e Belém, que é o local de nascimento de Jesus também como um dos locais mais importantes do cristianismo, e o Monte do Templo, onde estão localizadas a Mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha, que são considerados, na região, os locais mais sagrados para o Islã. Então, como foi reconhecido que provavelmente seria muito difícil que qualquer um dos dois grupos administrasse essas áreas tão importantes para as três religiões, essa área seria internacionalizada e administrada por um ente neutro. A liderança judaica, apesar de protestar, porque a proposta da criação do Lar Nacional Judaico, que tinha sido incorporada ao mandato britânico, previa o controle por parte dos judeus de todo o território entre o Mar Mediterrâneo e o Rio Jordão. Eles são pragmáticos e reconhecem que, especialmente depois da tragédia que se abateu sobre o povo judeu durante a Segunda Guerra Mundial, era preferível aceitar essa proposta de partilha, por mais limitada que ela fosse, do que ficar sem uma solução para o problema que eles estavam enfrentando. Os árabes tomam a posição contrária. Eles dizem: nós não temos por que aceitar a criação de um Estado judeu na região e, portanto, rejeitam a proposta de partilha. Logo depois da aprovação dessa proposta de partilha, vai se iniciar, na prática, uma guerra civil nesse território. Os ingleses ainda estão lá e vão ficar lá até maio de 1948, mas começam a retirar suas tropas e tentam evitar se envolver nos conflitos entre as milícias árabes e as milícias judaicas que se criaram na região. Os árabes vão atacar
as comunidades judaicas e as vias de acesso a essas comunidades, estabelecem um cerco sobre Jerusalém que contém que se transforma no maior centro urbano em termos de população judaica da região, e os judeus vão retalhar, por um lado, contra esses ataques árabes, vão tentar conquistar o controle sobre os principais eixos de transporte, porque sabem que esse conflito só vai se aprofundar, e também lutam contra os ingleses, que continuam a impedir a chegada de imigrantes judeus da Europa. Então, ao longo do período que vai de novembro de 1947 até maio de 1948, com a retirada dos ingleses, vai se intensificar o conflito entre as várias facções, com um enorme número de mortos e um enorme dano à propriedade, que só vai ser recuperado praticamente 2 anos depois, quando se estabelece uma trégua na região. Eu vou encerrar hoje com esses eventos, para nós começarmos a próxima aula com a criação do chamado Estado de Israel, a declaração de independência e as consequências que isso traz, principalmente para as populações árabes que vivem na região e que se refletem nos conflitos que a região vive até os dias de hoje. Nós temos aproximadamente 15 minutos para perguntas, então, por favor, fiquem à vontade para entrar no Q&A e fazer todas as perguntas que vocês considerarem pertinentes. Obrigado. Augusto, eu posso ler as perguntas se você achar mais Não, simples. eu posso ler aqui para o senhor, professor. Por Mais uma favor. vez, agradecemos pela aula do senhor. Se, professor Samuel, se o senhor quiser parar de compartilhar o seu slide, fique à vontade. Pessoal, alunos e alunas que estão conosco, está aberto, na verdade já estava aberto o Q&A para dúvidas, perguntas, questionamentos. Vou começar a ler agora para o professor Samuel. Vamos lá, então. Pergunta do Samuel, que não é do Samuel Feldberg. A institucionalização da volta dos judeus durante o período entre guerra é marcado pelo Banco Nacional Judaico? Na verdade, não existe um Banco Nacional Judaico. Foi criado Foi criada na Palestina o chamado ah, Banco Anglo-Palestino, já no início ah, do controle do mandato britânico. Esse banco vai se transformar num dos bancos privados do Estado de Israel. O que havia naquela época era um fundo denominado o termo em hebraico é Keren Kayemet LeIsrael, que foi um fundo criado com aportes da comunidade judaica do mundo inteiro, justamente com o objetivo de comprar essas terras que permitiram a imigração e a colonização judaica na Palestina. Então, são fundos que foram coletados para permitir o pagamento aos proprietários latifundiários árabes dessas terras onde foram criadas as principais colônias judaicas na região. Perfeito. Vamos para a próxima, mas antes da próxima pergunta, professor Samuel informa a todos que o link de presença da segunda aula de hoje já está disponível no chat para preenchimento. Pergunta agora da Vitória Guimarães. Olá, professor. Não entendi o porquê do fechamento da fronteira da Palestina nesse contexto. Poderia retomar nesse ponto assim que possível?
Eu imagino que você esteja se referindo ao bloqueio que os ingleses impuseram durante o período da Segunda Guerra Mundial e período posterior até a saída dos ingleses. Basicamente, isso tinha a ver com a ideia dos ingleses de que eles deveriam apresentar uma postura favorável aos árabes para garantir que teriam acesso ao petróleo do mundo árabe e poderiam ou teriam uma maior facilidade no controle da zona do Canal de Suez, que está localizado no território egípcio, que era um país árabe independente, ainda que sob a tutela dos ingleses. Então, os ingleses proíbem a imigração judaica durante esse período em que ela foi tão necessária por causa da combinação da perseguição aos judeus pelos nazistas na Europa e a impossibilidade de encontrar outros destinos migratórios. Isso só vai se encerrar com a retirada dos ingleses e o surgimento do Estado de Israel como uma nação soberana. Perfeito, vamos para a próxima pergunta e também espero que a resposta do professor tenha respondido à pergunta da colega e aluna Vitória. Também, só informando novamente, a lista de presença já está no chat do nosso encontro. A pergunta da Sheila, professor, o professor poderia sugerir artigos para aprofundarmos, os temas? Augusto, eu sugeriria que você mencionasse ou enviasse para os alunos a bibliografia Perfeito. disponível no Leon. Nós temos ampla bibliografia disponível, é só Ah, encaminhar aos alunos. vamos enviar a bibliografia das aulas, no próximo e-mail que vamos enviar na terça-feira antes do nosso terceiro encontro. Próxima pergunta. Muitas pessoas Samuel Campos. parabenizando o senhor professor. A Vitória também acabou de responder, dizendo que o senhor respondeu a pergunta dela. Obrigado, Vitória. Pergunta do Samuel Campos. Professor, a imigração judaica percorreu geograficamente deslocamento por quais países por quais países em grande maioria? Na época, houve diferentes períodos de imigração judaica. Então, por exemplo, nós temos um episódio muito antigo de imigração judaica do Iêmen, ainda no século XIX, onde a população transitou praticamente por terra uma longa e árdua caminhada desde o Iêmen até os locais onde eles se estabeleceram, principalmente em locais considerados sagrados para o judaísmo, no que era, na época, uma província do Império Otomano. A imigração europeia veio basicamente através de via marítima, com navios que aportavam principalmente no porto de Jaffa. Obrigado, professor. Pessoal, já entendemos que tivemos um breve probleminha, no link, mas já acabamos de enviar agora. é, estamos resolvendo, já vamos enviar o link certo. Mário, tu vai conseguir enviar o link agora? Oi, gente. Perdão, eu não sei o motivo pelo qual o Zoom não está aceitando o hiperlink no chat. Mas, de qualquer forma, o formulário está aberto para vocês registrarem a sua presença. E qualquer coisa, vocês podem copiar esse bit.ly e o restante do link e jogar no grupo, perdão, jogar no navegador. Posso dar uma sugestão, Mari? Envia Claro. sem o encurtamento, envia ele como um todo. Vou enviar agora. Vou enviar. Acho que é mais fácil. Envia ele como um todo mesmo, não precisa ser encurtado, mas a gente envia ele como um todo e a gente resolve esse problema. Eu Ok. Quanto a sou obrigado, isso, eu sou obrigado a confessar que, com todo o meu conhecimento, eu não tenho a mínima ideia sobre o que vocês estão falando. pronto, Então, acabou. eu vou me limitar a comentar sobre o Oriente Médio.
Um pouquinho Pode mais. continuar, professor. O link já está no chat, funcionando. O Obrigada, Oriente, Hugo. o Oriente Médio, eu também confesso que é um pouco mais fácil do que links e bit.lys e etc., professor Samuel. Mas, pessoal, estamos aqui ainda para dúvidas, perguntas, questionamentos. Acabamos de enviar o link. Bom, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, eu só deixo aqui a disponibilidade para vocês de mandarem por e-mail perguntas que eventualmente vocês dúvidas que surjam a partir da elaboração do que nós vimos aqui nas duas primeiras aulas. Por favor, fiquem à vontade para me enviar ao longo do período que vai até a próxima aula na terça-feira. O pessoal do Leon vai enviar a vocês sugestões de complementação através da bibliografia. Existe uma ampla filmografia também, para quem prefere assistir documentários, muitas vezes produções que estão no YouTube que contam a história desses períodos que nós estamos abordando aqui. Então, submerjam na temática, porque, obviamente, para quem se interessa, não falta conteúdo. Perfeito. Pessoal, só para informar que às 14h20 foi enviado o link de presença corretamente para preenchimento. Como não temos nem mais nenhuma pergunta, agradeço ao professor Samuel Feldberg pela segunda aula e retomamos